4 dos nossos jovens aqui na frente. Hoje a gente está estreando o Ministério de Teatro da nossa igreja. Como é que vai ser o nome mesmo? Boas Novas em Cena. Olha só. E eu pedi para eles fazerem então uma pequena sketch. Não é enquete, né? Eles não vão perguntar nada para ninguém. Uma pequena sketch teatral aí para introduzir a nossa mensagem de hoje, tá bom? Na igreja de Colossos, Paulo lembrou que todos os cristãos tinham uma missão: orar, anunciar e viver o Evangelho. Mas será que todos se sentem preparados? Vamos ver como isso acontece nos dias de hoje. Gente, eu até queria participar da missão, mas eu tô sem tempo. Eu tô atolada de coisa para fazer. Eu tenho amigos, família, escola. Talvez ano que vem eu participe. Eu não sirvo para isso. Eu não sei orar em voz alta. Eu nunca preguei, a minha voz falha. Eu acho melhor deixar essa missão para os pastores e missionários. Pode deixar que eu resolvo. Comigo está tudo sob controle. Eu sei falar, sei cantar, eu posso planejar tudo. Ah, e eu não preciso de ajuda, tá? Muito menos de oração. Perceberam? Um acha que não tem tempo, o outro acha que não tem capacidade e outro acha que se basta sozinho. Mas Paulo nos lembra em Colossenses 4 que não é a nossa agenda, nem a nossa capacidade, nem o nosso orgulho que fazem de fato a missão acontecer. É Cristo quem nos abre as portas, quem nos dá a ousadia e quem nos capacita. Nós não somos suficientes, mas Cristo é. Show de bola. Só me dá um orgulho. E orgulho bom, né? Não o pecado, né? Orgulho. Irmãos, quem lembra qual é a carta que a gente está... Colossenses. Estamos estudando Colossenses, né? Eu queria te convidar a você abrir então a sua Bíblia. A gente está indo para a última mensagem da série de Colossenses. Deixa eu só abrir aqui para te dar a passagem certinha. Capítulo 4, do 2 ao 18. Abre aí. Semana passada o irmão Diego falou sobre relacionamentos, né? Foi muito boa a mensagem. E hoje a gente vai, então, finalizar essa carta. E nós estamos falando o mês todo que Cristo é suficiente, né? Pode voltar Cristo é suficiente, Jesus é suficiente. E a gente já viu aqui que Jesus ele é suficiente para a salvação. A gente aprendeu que Jesus é suficiente para a nossa comunhão, para os nossos relacionamentos. E a gente hoje vai aprender que Jesus, nós não somos capazes, mas Jesus é para fazer missão. Porque hoje a gente vai falar, pode botar o próximo ali agora, sobre viver em comunhão e missão. Tá bom? Vamos ler juntos? Colossenses 4, a partir do verso 2. Eu vou ler todos aqui agora. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Tíquico, irmão amado e fiel, ministro e conservo do Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco recebei. E Jesus, chamado justo,
quais são da circuncisão. São esses unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em oração, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhes dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. E quando essa epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. E dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpras. Saudação de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Vamos orar? Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, fiel, digna de confiança, eficaz, perfeita. Nós oramos, ó Pai, para que o Senhor possa, através da Tua palavra nessa noite, tocar aos nossos corações. Nós possamos ouvir a Tua voz, que nós possamos entender o que o Senhor tem para falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Então, amados, como nós vimos aqui no nosso teatro, né? Nós tínhamos 3 pessoas. 2 que não se achavam capazes de fazer a obra de Deus. Uma porque não tinha tempo. Ela tinha muitos compromissos. A agenda dela era muito lotada. Ela não tinha como separar um tempo para servir a Deus. A segunda pessoa tinha vergonha de falar de Jesus. E a terceira pessoa, ela até queria fazer, mas ela queria fazer pela motivação errada, né? E aí a gente aprende olhando para essa peça que quem capacita é Deus, né? Ele chama para a obra, mas quem capacita é Ele. Eu não sei se algum de vocês já viu uma orquestra tocando. Já viram? Alguém já viu? É legal, né? Tem aquele monte de instrumentos diferentes. Tem o violino, tem o violoncelo, tem, sei lá, um monte de instrumento de som, né? Mas eu não sei se você já parou para ouvir alguns desses instrumentos tocando de forma isolada, sozinho. Um oboé tocando sozinho. Tem instrumentos que tocando sozinho não tem graça nenhuma, né? A gente não consegue entender qual é a música que está sendo tocada. Mas quando a gente coloca a orquestra toda para tocar junto, o que acontece? Se todos estiverem fazendo ali, de acordo com o que tem que fazer, sai música boa e todo mundo entende. Da mesma forma, é a vida da igreja, irmãos. Quando todos se unem afinados, conduzidos pelo grande maestro que é Jesus, a igreja avança, a igreja cresce, a igreja funciona. E como eu falei no começo, Paulo ele vai encerrar a carta lembrando que Jesus é suficiente para a missão. Ele encerra essa carta lembrando que a vida cristã não é solitária, ela é comunitária, missionária e cheia de propósito. A vida cristã não é uma vida para você viver sozinho, isolado. Não tem como eu dizer que eu sou um corpo de uma parte só. O corpo ele é composto por várias partes e todas elas unidas para um propósito. Da mesma forma, Paulo está encerrando dizendo isso. A vida cristã é comunitária e mais, ela vai além de nós mesmos, ela é missionária. Ela é cheia de propósito. Então nós vimos nessa série que Jesus é suficiente para a salvação, que Jesus é suficiente para a vida. E hoje, no fechamento da série, a gente vai ver que Ele é suficiente também para a missão. Tem um teólogo chamado Emil Brunner, que ele vai dizer que a igreja existe por causa da missão,
assim como o fogo existe pelo calor. Uma igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Uma igreja que não faz missão, ela vai morrer. Nós precisamos sair das quatro paredes, nós precisamos fazer missão, mas isso não depende só do pastor, não depende só de um ou dois líderes, é a igreja como um todo. Todo mundo fazendo a sua parte, cada parte do corpo cooperando da sua forma, da sua maneira. E o interessante é que essa última mensagem de Colossenses, ela vai culminar no mês que vem, setembro e outubro, que normalmente são os meses que a gente fala de missões. Então não é sem querer, não é por acaso que Deus quis que a gente falasse sobre isso hoje, já para introduzir o mês que vem e outubro, onde a gente vai estar falando sobre missão. E vocês vão ver que a ênfase que a gente vai dar nesses 2 meses é uma ênfase onde você é um missionário. Você é um missionário na sua casa, você é um missionário na sua rua, você é um missionário no seu trabalho, você é um missionário na sua escola, na sua faculdade, na sua vizinhança, você é um missionário. E para que a Igreja Batista Boas Novas possa frutificar e crescer, vai depender de mim e vai depender de você. Que cada um de nós sejamos missionários. Quem aqui lembra que a gente lá no começo do ano falou daquela campanha Eu Mais Um? Lembra? Alguém tem a lista ainda? Alguém está orando pelos nomes? Alguém convida as pessoas? Esse mês a gente vai ter mais iniciativas nesse sentido, porque nós queremos que a obra de Deus avance, nós queremos que o reino de Deus avance, nós queremos que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, amém? Então, o interessante é que Colossenses vai terminar falando disso. Mas olha só, quando Paulo vai falar de missão, a primeira coisa que ele vai falar é o quê? Pode passar. Pode passar. Pode passar. Ele vai falar de oração. Por que Paulo vai falar sobre missão, mas primeiro ele começa falando de oração? Porque tudo aquilo que a gente se importa, a gente ora. Se você não ora por alguma coisa, é porque aquela coisa não é importante para você. Se você não ora por missões, é porque missões não é importante para você, não é relevante, você não tem tempo, você não precisa orar, porque você já sabe fazer, você tem vergonha. Oração, ela vai de acordo com o nosso coração. Quando a gente está precisando de um emprego, o que a gente faz? Ora, clama e busca, né? O emprego. Mas a gente ora. Senhor, abre uma porta de emprego para mim. Quando a gente está com problema na saúde, o que a gente faz? Vai no médico, mas a gente também ora. Senhor, me cura, toca na minha vida, faz um milagre em mim. Quantos aqui têm o hábito de orar por missões regularmente, de forma sincera? Nas campanhas a gente lembra, normalmente. A gente precisa orar. Versículo 2 até versículo 4, versículo 2, Paulo vai dizer, e eu gosto dessa versão, por isso eu escolhi essa aqui, Almeida Corrigida e Fiel. Ela vai dizer assim: perseverai ou perseverem em oração. Perseverem em oração. A Nova Almeida Atualizada, que eu costumo usar sempre, eu fui ler ela e ela diz: continuem a orar. A NVI diz: dediquem-se em oração. Mas eu acho que perseverar é mais profundo do que continuar e do que se dedicar. Você pode se dedicar para alguma coisa por um tempo e daqui a pouco desistir. Você pode se dedicar, você pode continuar se dedicando, mas daqui a pouco você desiste. Mas a perseverança é mais profunda. E Paulo está dizendo assim: perseverem em oração. Na hora boa, na hora difícil. Se você está cansado, se você está com fome, está com sono, continue orando. Persevere em oração. Perseverar, no grego, significa
apegar-se com firmeza, persistir sem desistir. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós estamos orando por alguma coisa e a resposta para aquela oração não vem, e a gente faz o quê? Para de orar, desiste. A gente ora um pouco de tempo e a gente fala assim: ah, Jesus, mas essa pessoa que eu estou orando, essa não tem jeito. E a gente escolhe quem tem jeito e quem não tem jeito. A gente escolhe quem Deus ama e quem Deus não ama. A gente escolhe quem a gente vai continuar orando e quem a gente vai desistir. Quando na verdade a gente devia perseverar, mesmo que a resposta não venha, mesmo que demore, mesmo que tudo pareça que não vai dar certo. Persevere, continue orando, não desista. A nossa oração precisa ser persistente, perseverante, amém? Mesmo que demore. Quem aqui tem algum motivo de oração que está orando há muito tempo e não foi respondido ainda? Levanta a mão. Pois é, minha palavra para ti nessa noite é persevera. Continua. Segue orando. Ora mais um pouco. Não desiste. Não para. Ora. Porque Jesus é suficiente para tocar no coração dessa pessoa. Jesus é suficiente para salvar quem precisa ser salvo. Nós não somos, mas quem convence é Jesus, não somos nós, né? O Espírito Santo de Deus é quem convence. Mas o interessante aqui é que Paulo não pede apenas oração por motivos pessoais. Ele não diz assim, orem por mim pela minha saúde, orem por mim para que eu arrume meu emprego e tal, mesmo, né? Nem tinha como arrumar meu emprego, mas, por exemplo, orem por mim por tal coisa. Ele não está pedindo coisas pessoais. Ele está pedindo uma oração missionária. Olha o que ele pede. Ele pede por portas abertas para o Evangelho. É isso que ele pede. Versículo 3. Para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Gente, Paulo está falando de onde? Da prisão. Muita gente, no caso dele, já ia estar chorando, reclamando, desistindo de tudo, dizendo: eu vou morrer mesmo, que adianta? Foi tudo perdido, foi tudo por água abaixo. Mas Paulo está escrevendo uma carta para encorajar a igreja, para dizer: orem e continue orando. Orem para que portas sejam abertas para a palavra. Quantos de vocês já oraram para que portas sejam abertas para a palavra através da sua vida, através dessa igreja? Pois agora a gente vai ter um momento para fazer isso. Eu quero que a gente se reúna em grupos. E a nossa oração vai ser: grupos de 3, 4 pessoas, pode se dividir aí. Nós vamos orar para que Deus abra portas nesses condomínios fechados aqui, nessa rua, nessa vizinhança, no bairro. Que Deus abra portas para o Evangelho, amém? Vamos lá, gente, vamos se mexer, sai do seu lugar, se reúne aí. Eu quero que a gente, 5, 4, 3, vamos reunir. Chega perto de alguém, se tem alguém sozinho, chega perto dessa pessoa. Ora com quem você não ora normalmente. Clame a Jesus para que Ele abra portas para o Evangelho, para que essa igreja possa alcançar mais pessoas. Amém? Vamos orar?
Amém, amados? Deus abra portas para o Evangelho. Que a gente possa tornar esse mistério conhecido, né? A palavra de Jesus possa ser conhecida através de nós. Que você entenda que onde você está, você é um missionário que Jesus colocou. E você precisa fazer a sua parte. Não precisa depender sempre, né, do líder, do pastor. A gente pode e deve levar a mensagem de Jesus onde a gente for. Amém? Então, meus queridos, primeira coisa que Paulo vai falar quando ele quer falar de missão, da importância da oração. E eu quero te lembrar de você voltar para aquela listinha dos 5 a 10 nomes. Esse mês a gente vai dar muita ênfase nisso. Se você não tem uma lista de 5, no mínimo 5, e no máximo 100 nomes de pessoas que você quer alcançar para Jesus. Se você não tem essa lista, você vai fazer uma lista. Você vai colocar 5 nomes, pelo menos, e você vai se comprometer a orar por esses nomes todos os dias. Deixe ele dentro da sua Bíblia, porque você com certeza vai abrir ela para ler todos os dias. E aí você vai orar por esses nomes todos os dias. E eu não vou dar spoiler, mas no final da campanha a gente vai ter um evento, um culto para você trazer essas pessoas. Tá bom? Então vai orando. Se você não tem a lista, faz uma lista para que você possa orar. Então a primeira coisa que Paulo vai falar é de oração. E depois ele vai continuar, depois de falar sobre oração, versículo 5, ele vai falar sobre viver com sabedoria. Ele diz assim: andem com sabedoria para os que estão de fora. E o versículo 6 é muito legal. A palavra de vocês seja temperada com sal. Só não pode ser sal demais, né? Senão fica ruim. A palavra de vocês seja temperada, agradável, como ele diz, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Meus amados, todo mundo já ouviu essa frase ou a gente já leu no para-choque de caminhão, né? Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. O cristão vive no meio do mundo, mas ele deve fazer diferença. Ele deve se portar com uma coisa que está escrita aqui: sabedoria, discernimento. Nós precisamos saber lidar com as pessoas e saber que cada pessoa é diferente uma da outra. Ele diz no versículo 6 que a gente deve saber responder a cada um. Tem alguns que a gente vai precisar falar de um jeito, tem outros que a gente vai precisar falar de outro jeito. E quem é que nos dá essa sabedoria para a gente poder discernir isso? É Deus. Quanto mais de Deus eu tenho, quanto mais conhecimento da palavra, quanto mais intimidade com Jesus, com o Espírito Santo, mais eu vou saber discernir como que eu devo lidar com cada um. E o legal é que ele vai falar que a nossa palavra, que no grego é logos, né? Ela deve ser temperada com sal. O que isso significa? Come um arroz sem sal, tu vai saber o que significa. Uma comida totalmente sem sal é gostosa? Pode ser que alguém goste, mas na grande maioria das pessoas, pelo menos um pouquinho de sal e de tempero tem que ter. Oi? Sempre o quê? Sempre tem um louco para tudo. Ah, sempre tem alguém que não gosta. Estou traduzindo. Lá em casa a gente gosta de ver um programa de TV chamado Pesadelo na Cozinha. Você já viu? Chefe Jacan. E ele sempre reclama que não tem tempero na comida. Não tem tempero. A comida sem tempero fica horrível. Às vezes a gente vai fazer uma comida na corrida, lá, um arroz, um feijão, uma coisa, e esquece de botar um sal. Que coisa terrível.
É disso que Paulo está falando aqui. Ele está dizendo que o cristão é quem deve dar o sabor no ambiente onde ele está. O sal, ele dá sabor e ele também preserva, né? A gente vai comer carreteiro de charque aqui. O charque antigamente era conservado com sal, para não estragar. Hoje em dia é só, né? A gente só come porque é gaúcho e gosta. Mas o fato é que o sal, ele faz toda a diferença. E você e eu devemos fazer a diferença. Mas como é que a gente deve fazer a diferença? Na forma que a gente fala. O cristão não pode ser igual aos outros na forma que ele fala. Enquanto está todo mundo reclamando e murmurando, o cristão não deveria estar reclamando e murmurando também. Enquanto está todo mundo falando bobagem, palavrão, pornografia, o cristão também não devia estar participando desse tipo de conversa e nem dando risada de piada sua. Enquanto está todo mundo se ofendendo, se xingando, brigando, se odiando, se maltratando com palavras, o cristão deveria ser como? Diferente. Deveria ser o sal que temperava aquele negócio ali. Deveria fazer toda a diferença. Da nossa boca devem sair palavras de bênção, encorajamento e principalmente palavras de vida eterna. Eu falo isso e repito, e você sabe que eu sou repetitivo, mas é porque a repetição é a mãe do estudo, então vai de novo. Nós temos que ser aquele crente chato, aquele crente que a pessoa diz: não, mas tu só sabe falar de Jesus. Sim, eu só sei falar de Jesus porque Jesus é a coisa mais importante para mim. Eu amo Jesus, eu sou apaixonado por Jesus. Jesus é tudo que eu tenho. Da nossa boca deve sair palavra de bênção, da nossa boca deve sair o Evangelho, deve sair testemunho. Você precisa contar para as pessoas o que Jesus está fazendo na sua vida. Não pode ter vergonha. Igual a nossa personagem do teatro. A gente precisa falar porque as pessoas estão sedentas para ouvirmos. Tem muita gente aí fora que está ansiando por ouvir uma palavra, uma oração, um abraço seu. E a gente precisa fazer a nossa parte. Amém? Vocês estão aí comigo? Você precisa ser um missionário onde você estiver. Ai, pastor, mas eu não sei nem um versículo de cor, eu mal sei falar direito. Mas você sabe contar o que Jesus fez na sua vida? Você sabe contar? Se você entendeu o Evangelho para receber Jesus como seu Senhor e Salvador, você sabe contar para os outros. Testemunha, conta, fala, abre a boca. Usa a boca para temperar o mundo. Usa a boca para deixar o mundo mais saboroso, mais agradável, melhor. Amém? Então tá bom. Depois da oração da sabedoria, Paulo vai trazer uma lista de 11 nomes. 11 nomes. E outro dia, em tempo oportuno, eu quero pregar sobre esses 11 nomes, mas hoje não vai ser específico, assim, detalhado sobre os 11 nomes, tá? Mas o que ele está falando aqui, basicamente? Que a obra de Deus é feita em comunidade. Não era só Paulo que estava trabalhando na obra do Senhor. Ele tinha uma equipe, ele tinha um monte de gente ajudando ele, várias pessoas auxiliando no trabalho. A obra de Deus não é feita por um lobo solitário, por um Rambo, por alguém sozinho, solitário, não. A obra de Deus é comunitária. Vocês lembram que Jesus, onde ele ia, ele levava com ele um grupo de homens. Era 12, ou era 3, ou era 1. Mas ele sempre levava alguém com ele. Nós precisamos uns dos outros, irmãos. Então aqui
Paulo vai falar de Tíquico, de Onésimo, de Marcos, de Lucas, de Epáfras, Demas, e por aí vai. E cada uma dessas pessoas era diferente. Paulo vai falar algum detalhe deles. Cada um tinha o seu talento, o seu dom, a sua história de vida, a sua personalidade, o seu jeitão. Mas Jesus usava cada jeito, cada dom, cada disposição do coração. Cada um deles era usado de uma forma por Deus. Nós todos aqui somos diferentes, ninguém é igual a ninguém. Mas um dom que você tem, eu não tenho, complementa. A igreja, a Bíblia vai dizer que a igreja recebe dons do Espírito, que esses dons têm que ser usados em unidade para que o corpo de Cristo avance. Você precisa colocar os seus dons e talentos para fora, em prática. Você precisa servir ao Senhor com aquilo que Ele te deu. Às vezes tem tanta gente talentosa, tanta gente cheia de dom, tanta gente cheia de conhecimento da palavra, mas que está guardando para si mesmo. E a gente está engordando espiritualmente, ao invés da gente dividir com os outros aquilo que Deus nos deu. Então aqui a gente aprende que Deus, Ele não desperdiça nada. Tudo aquilo que você viveu, todos os momentos que você passou, a sua família, onde você nasceu, a maneira como você foi criado, o lugar onde você cresceu, as situações que aconteceram contigo ao longo da tua vida, tudo isso Deus pega e usa na obra dele, no reino dele, em prol da sua palavra, para que mais pessoas sejam alcançadas. Então cada um de nós, com suas qualidades e defeitos, com seus empregos, com os seus estudos, com a sua experiência de vida, com a sua família, cada um de nós Deus quer usar para alcançar determinadas pessoas. Eu sempre digo isso, vão ter muitas pessoas que eu não poderei ir, mas você pode. Se é o seu vizinho, o seu parente, o seu colega, Deus colocou você. Às vezes a gente quer que seja um pastor, né? Tem que ser um pastor. Mas, amados, Deus te deu dom, Deus te deu talento, Deus te deu o Espírito Santo, Deus te deu o conhecimento da palavra, experiência de vida. E Ele quer usar você para alcançar muita gente. E Ele vai usar eu para alcançar outras pessoas. E Ele vai usar o outro irmão para alcançar outras pessoas. E por aí vai. E juntos a gente vai poder se unir e fazer movimentos também. Agora para setembro, eu estou marcando com um amigo meu missionário, que ele faz aquele trabalho de doutores da alegria. Vocês já viram? Se veste de palhaço no hospital. Se alguém tiver interesse, ele vai vir ministrar um curso aqui. Setembro ou outubro, ainda estou fechando com ele. Se alguém tiver interesse de fazer o curso com ele, é bem legal. Né? Para a gente aprender uma nova técnica de evangelismo. Né? Esse grupo dele tem muita entrada nos hospitais. Então a gente pode alcançar pessoas que a gente não está alcançando. E a gente pode expandir, sair das quatro paredes, alcançar mais gente. Então se você tem interesse, fala comigo que eu vou anotar teu nome para você participar do treinamento de palhaçaria, como ele chama, né? Para que a gente aprenda então a evangelizar dessa forma, tá? É o Rodrigo da Jocum, que é o rapaz que vai nos dar esse curso aí. Então se você tem interesse, me procure. Por quê? Para que a gente possa usar os nossos dons e talentos. Por que a gente começou agora um grupo de teatro hoje? Usamos ali o talento desses jovens não talentosos. Porque nós queremos que a igreja proporcione a oportunidade das pessoas usarem seus dons e talentos.
Final do ano, a gente ainda não anunciou, mas nós teremos de novo o nosso musical. Se você quer participar, já começa a dar o nome. Vai ter música, vai ter teatro, talvez tenha dança, não sei, vamos ver. Mas se você quer participar do coral, a gente vai ter um coral no Natal. Dá o seu nome para participar do coral, tá bom? Porque nós queremos, irmãos, que a gente tenha cada vez mais oportunidade de servir, para que a gente possa usar os nossos dons e talentos. Sábado tem mutirão, você pode usar o seu dom e talento para você ajudar no mutirão, né? É benção. Ah, mas eu não sei, tenho medo de subir no andaime. Fica embaixo segurando, orando porque vai subir. Abrindo parênteses, né? Da última vez que a gente ajudou a fazer o reboco ali, o salpique, eu tive que subir naquilo, nunca mais. Mas os guris que estão fazendo ali, eles têm muita técnica, muita habilidade. Eu até consegui subir, o meu problema foi descer depois. Como é que desce aquele negócio? Só Jesus. Mas é isso, irmãos, a gente tem que se desafiar a fazer coisas que a gente nunca fez. Tá bom? Então, irmãos, a obra de Deus, ela não é feita de forma solitária. Você não pode esperar que o pastor faça tudo, que o líder do ministério faça tudo. Você tem que entender que a sua mão, o seu braço, a sua perna também é necessário, a sua boca, para que o reino de Deus avance. Amém? Comunitário, não tem como fazer a obra sozinho. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Não tem como nós fazermos a obra de Deus sozinho. E para finalizar, Paulo vai dizer, versículo 18, a penúltima frase, né? Ele vai dizer: lembrem-se das minhas algemas. Por que Paulo faz toda uma carta e no final da carta ele fala assim: ó, só não se esqueça uma coisa, eu estou preso. Por que será que ele está falando disso? Pode ser por vários motivos, né? Pode ser que ele esteja falando isso para encorajar aqueles irmãos e dizer o seguinte: se eu que estou preso, estou escrevendo carta para as pessoas, estou evangelizando, estou falando de Jesus, quanto mais você está livre. Você está livre, você tem muito mais oportunidade que eu. Mas pode ser que Paulo também estivesse dizendo o seguinte: gente, não se esqueçam que eu estou preso por causa do Evangelho. Não se esqueçam que eu estou preso por causa de vocês. Façam a obra de Deus para que eu ouça as notícias do que vocês estão fazendo e isso me encoraje, para que eu saiba que valeu a pena, que o meu trabalho não foi em vão. Façam a obra de Deus para que eu, Paulo, não morra triste achando que tudo que eu fiz foi em vão. Se unam, façam essas algemas realmente valerem a pena. E aí ele vai terminar a carta com uma saudação final, uma saudação pastoral, uma saudação fraterna, uma bênção. Ele vai dizer: e a graça de Deus esteja com vocês. Graça de Deus seja convosco. Ele diz: meus irmãos, que tudo o que vocês forem fazer, que cada pessoa que vocês visitarem, cada pessoa que vocês falarem de Jesus, que a graça de Deus esteja com vocês. Que quando vocês passarem dificuldade como ele, Paulo, estava passando, que a graça de Deus seja com vocês. Quando vocês estiverem pensando em desistir de orar, porque já oraram demais e não deu resultado, que a graça de Deus esteja com vocês. Quando parecer que o trabalho foi em vão, você trabalha, as coisas não andam, a graça de Deus esteja com você. Quando você se sentir triste, com medo, preocupado, a
graça de Deus esteja com vocês. E que a graça de Deus esteja com vocês para vocês andarem em unidade. E que a graça de Deus esteja com vocês para vocês serem comunidade. Para vocês entenderem que uns precisam dos outros. Para vocês se procurarem mais, andarem mais juntos, jogarem mais vôlei junto. Essa semana o Diego nos convidou para jogar um vôlei, eu não consegui vir, mas ontem eu até estava voltando e dizendo, na próxima a gente vem para jogar um vôleizinho. A gente tem que fazer outras coisas juntos também, irmãos. A gente é corpo, a gente é igreja, a gente tem que estar unido. Amém? E que a graça de Deus esteja conosco para isso. Para terminar, quais lições teológicas e práticas a gente tira de tudo isso? Primeiro, a igreja de Cristo se move pela oração. Sem oração nada acontece. Sábado as irmãs têm oração, venham orar. Quando a gente tem vigília, quando a gente tem momentos de oração, você tem que estar junto, a gente precisa orar. A igreja, se não ora, ela não anda. Nós precisamos orar e orar mais, e orar mais juntos. E a gente precisa chama um irmão para orar com você. Manda uma mensagem para o irmão, ora por ele ora por ti, visita alguém, vai tomar um chimarrão, chama alguém para comer na tua casa, né? Chama um pastor para comer na tua casa, a gente ora juntos. Vai lá em casa. O pessoal acha Porto Alegre muito longe, mas é perto, vai lá em casa. A gente faz uma coisinha para comer e ora juntos. A gente precisa, irmãos, estar orando e orando juntos, porque sem oração não tem avanço missionário. O Andrew Murray, ele vai dizer, o homem que ora pode estar em qualquer lugar, porque Deus está em todo lugar. O interessante da oração é que você pode orar agora, nesse exato momento, por alguém lá na China, e a sua oração chega lá. Você pode orar por alguém lá em Israel, lá no Oriente Médio, naquelas guerras todas, na Rússia, Ucrânia. Pode orar por aquele país, por aqueles lugares, e a sua oração chega lá. A oração é uma arma poderosa. Eu acho terrível quando alguém fala assim, eu não posso fazer nada por ti, somente orar. Eu só posso orar. Então você pode fazer muito. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, é o que diz a palavra de Deus. Então ore mais. Amém? Segunda coisa, a missão exige sabedoria e graça no testemunho, não é só falar. Você tem que viver de uma forma que desperte sede nos outros. O sal desperta sede. Esses dias eu fiz uma pipoca e coloquei um pouquinho de sal demais. Primeiro punhado de pipoca na boca, um copão d'água, né? Não tem o que fazer. E o resto vai fora. É sal demais. Mas a gente às vezes tem que causar essa sede nas pessoas. A nossa forma de agir tem que causar sede. Cada conversa é uma oportunidade de evangelismo. Quando você pega um Uber, é uma oportunidade que Deus está te dando para evangelizar. Quando você está com algum colega de trabalho, algum amigo, algum vizinho, algum parente, quando você está no hospital cuidando de alguém, é uma oportunidade que você tem de falar de Jesus lá naquele lugar. Deus te colocou lá como funcionário. Usa a autoridade que o Espírito Santo te deu. Fala de Jesus para pessoas e ora por elas. E terceiro, a comunhão ela é essencial para que a gente persevere. Ninguém é igreja sozinho. Eu não preciso ir na igreja porque eu me basto. Eu e Deus, eu tenho muita intimidade com Deus sozinho na minha casa. Eu e Deus. Disse o pé que estava separado do corpo. Separa o membro do corpo e deixa ele uns minutos longe do corpo, o que acontece? Ninguém é igreja sozinho, irmãos.
Não existe igreja de uma pessoa só, da mesma forma que não tem exército de um homem só. Os nomes lembrados por Paulo nos ensinam que a obra de Deus é coletiva e que cada um de nós é importante. Cada irmão é importante. Por isso que quando alguém falta, a gente sente falta. Porque cada um de nós é importante para o corpo, para a unidade do corpo de Cristo. Para terminar, você tem perseverado em oração por pessoas não crentes? Faça a sua lista se você ainda não fez. E ore pelos seus alvos evangelísticos, pelas pessoas que você quer ver sentadas nessas cadeiras em breve. Ore. Ah, pastor, mas tu não conhece as pessoas da minha lista, tu não conheces da minha. Se Jesus alcançou a gente, Ele pode alcançar os outros também. O seu falar com vizinhos, colegas de trabalho ou família reflete graça e sabedoria? A maneira como você fala nos seus ambientes de trabalho, de família, reflete Jesus? As pessoas têm sede por Jesus através da maneira como você fala, ou elas não querem nem saber de Jesus por causa da maneira que você fala e se comporta? Terceiro, quem são os seus companheiros de ministério que você valoriza? Existe alguma pessoa? Nós quarta-feira estávamos falando para os homens, no nosso encontro de homens, sobre isso. A importância de nós termos alguém para andar perto de nós. Você tem algum companheiro de caminhada, uma pessoa de fé que te encoraja, que anda contigo, que ora contigo? Se você não tem, você precisa ter. Você tem que ter pelo menos uma pessoa com quem você possa conversar. Uma pessoa, pelo menos, com quem você possa se abrir. Uma pessoa, pelo menos, para quem você possa confessar tentação e pecado. Que não vai te julgar, mas que vai orar por você e vai te ajudar a vencer. Você precisa ter alguém de confiança para andar contigo. Paulo tinha várias pessoas. Para concluir, Paulo fecha sua carta mostrando que Jesus é suficiente para unir a sua igreja em oração, unir a sua igreja em comunhão e unir a sua igreja em missão. A carta começa com a supremacia de Cristo e termina com a suficiência de Cristo na vida prática da comunidade. A igreja não é um clube religioso. É uma comunidade em missão. Às vezes, quando a gente ouve aquela palavra, membro de igreja, pode ser muitas vezes que a gente entenda da maneira errada. Porque clube tem membro. O membro do clube, ele paga a mensalidade, então ele pode mandar, ele pode reclamar, ele pode brigar se ele estiver insatisfeito com alguma coisa. Eu acho que a palavra melhor para a gente usar é discípulo, Nós somos membros, mas nós somos discípulos em primeiro lugar. E nós precisamos entender que a oração que Jesus ensinou é: seja feita a tua vontade e não a minha. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Senhor, obrigado porque em Cristo nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Em Cristo nós temos a salvação. Em Cristo nós temos a comunhão. Em Cristo nós somos capacitados a cumprir a tua missão. Eu oro para que o Senhor nos ensine a perseverar em oração. Que o Senhor nos ensine a andar com sabedoria no mundo. E que o Senhor nos ensine a valorizar cada irmão, cada um. Por mais que a gente possa achar que talvez aquela pessoa não seja tão conhecedora da palavra, não seja tão influente, mas o Senhor muitas vezes usa esses pequeninos para alcançar muitas vidas. Então eu oro para que o Senhor nos ajude
valorizando cada um que caminha do nosso lado. E que a graça de Cristo seja conosco todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.